O bebê gritava de fome dentro da mansão de luxo à beira da praia, e o som parecia rasgar o silêncio elegante daquela casa como um alarme impossível de desligar. Vicente chorava sem pausa, o corpo pequeno se arqueando a cada tentativa frustrada de alimentação. Soro escorria por uma sonda improvisada, fórmulas eram oferecidas com extremo cuidado, e todas provocavam a mesma reação: vômito, falta de ar, desespero. O choro subia pelas escadas de mármore, batia nos corredores de vidro e voltava ainda mais alto, como se a própria casa amplificasse o sofrimento. Foi então que Cecília correu. Ela tinha começado como empregada naquela mesma manhã. Uniforme simples, postura contida, olhos atentos demais para quem tentava passar despercebida. Mas aquele choro não permitia distância. Não era um som comum. Era um chamado que atravessava a pele e puxava o corpo para frente antes mesmo de qualquer pensamento. Cecília subiu as escadas quase tropeçando, ignorando olhares, regras e hierarquias que ainda nem conhecia direito. Ao entrar no quarto, viu Vicente contorcido no berço, o rosto inchado, os lábios ressecados, o peito subindo e descendo de forma irregular. A mamadeira repousava abandonada sobre a comoda, manchada de leite rejeitado. Sem pedir autorização, Cecília se aproximou, tomou o bebê nos braços com cuidado firme e se sentou na poltrona próxima à janela. O quarto silenciou por um instante. Cecília abriu a blusa com mãos trêmulas e encostou Vicente ao peito. O bebê resistiu por um segundo, como se já tivesse aprendido a desconfiar, até sentir o calor, o cheiro humano, o ritmo constante de um coração vivo. Então, sugou. Uma gota de leite escorreu. Depois outra. O choro cessou como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. Vicente começou a mamar com fome, mas também com calma. Os músculos relaxaram. A respiração desacelerou. O corpo pequeno se acomodou como se finalmente tivesse encontrado aquilo que buscava desde o primeiro dia de vida. Fabiano Machan, parado à porta, sentiu as pernas fraquejarem. Aos 40 anos, viúvo havia poucos dias, ele ainda vestia o mesmo terno amarrotado da noite anterior. A casa cheirava a flores recentes do velório. A esposa tinha morrido no parto. O filho sobrevivia, mas parecia sempre à beira de algo grave. Ver Vicente mamar, sem dor, sem rejeição, sem gritos, fez algo se romper dentro dele. As enfermeiras se entreolharam em silêncio. A governanta, Matilda, manteve o corpo rígido, os lábios pressionados, os olhos fixos na cena como quem presencia algo fora de controle. Cecília observava Vicente com os olhos marejados, mas o rosto permanecia sereno. O corpo dela respondia com naturalidade, como se aquele gesto fosse parte de uma rotina íntima demais para ser explicada em palavras. O bebê mamava. Dormia. Respirava em paz. O silêncio que se espalhou pelo quarto foi tão intenso que parecia irreal. Foi então que um segundo choro ecoou pela casa. Diferente. Mais fraco. Vinha de outra direção. O som atravessou o corredor de serviço e chegou até o quarto como um sussurro que não deveria existir ali. Cecília levantou o olhar imediatamente. O coração acelerou. Fabiano franziu a testa, confuso. Matilda virou o rosto bruscamente, tentando identificar a origem. Outro bebê chorava dentro daquela mansão. Não vinha do quarto de Vicente. Não vinha da ala médica. Não fazia parte de nenhuma rotina conhecida. Era um choro curto, contido, quase abafado, como se alguém tentasse silenciá-lo às pressas. A mansão à beira-mar continuava impecável por fora, mas, a partir daquele som, nada ali permaneceria no lugar. Fabiano Machan foi o primeiro a reagir. A mansão tinha sido preparada para receber apenas um recém-nascido. Tudo ali girava em torno de Vicente. Não havia motivo algum para outro som daquele tipo ecoar dentro da casa. Vocês ouviram isso? Perguntou em voz baixa, mais para si mesmo do que para os outros. As enfermeiras trocaram olhares desconfortáveis. A governanta, Matilda, rígida como uma estátua, deu 2 passos à frente, tentando assumir o controle da situação. Deve ter sido algum barulho vindo da rua, senhor, disse Matilda, num tom calculado, rápido demais para parecer natural. Cecília permaneceu em silêncio.
O coração batia forte demais para ser ignorado. Ela manteve Vicente junto ao peito por mais alguns segundos, sentindo o bebê sugar com calma, como se nada ao redor existisse. Mas o outro choro continuava, insistente, chamando apenas por ela. Era impossível fingir que não reconhecia aquele som. Fabiano se aproximou da poltrona e observou o filho com atenção renovada. Vicente dormia agora, satisfeito, os lábios ainda entreabertos, o corpo completamente relaxado. Era a primeira vez que Fabiano via o filho assim desde o nascimento. Aquele instante de paz quase apagou a confusão que o segundo choro tinha provocado. "O que você fez?" ele começou, com a voz embargada. "Ninguém conseguiu isso até agora." Cecília levantou os olhos lentamente. Havia gratidão ali, mas também medo. Medo de perguntas, de explicações, de limites. "Ele só estava com fome", respondeu, num tom simples, quase baixo demais para ser ouvido. Matilda pigarreou, claramente incomodada com a intimidade que se formava diante de seus olhos. "Senhor Fabiano, isso não é adequado", disse Matilda, com falsa preocupação. "Não sabemos quem ela é. Não sabemos o que pode ter." Fabiano ergueu a mão, interrompendo-a sem sequer olhar em sua direção. "O meu filho parou de chorar", respondeu, seco. "Isso é tudo o que importa agora." O silêncio que se seguiu foi pesado. Matilda recuou um passo, o rosto endurecido. Pela primeira vez desde que Cecília tinha entrado naquela casa, algo tinha escapado do controle dela. O segundo choro voltou a ecoar, um pouco mais alto. Fabiano franziu a testa. "Não foi imaginação", disse, agora com mais firmeza. "Tem outro bebê chorando aqui dentro." O ar pareceu rarear. Cecília sentiu as mãos suarem. O corpo dela entrou em estado de alerta, como se cada músculo tivesse recebido o mesmo comando: proteger. "Deve ser algum equipamento", insistiu Matilda, já se movendo em direção ao corredor de serviço, numa tentativa clara de impedir que alguém a seguisse. "Eu vou verificar." "Eu vou junto", respondeu Fabiano. Matilda hesitou por um segundo que pareceu longo demais. Mas não tinha como negar. Fabiano caminhou pelo corredor, atento a cada som, cada detalhe fora do lugar. A mansão, que sempre parecerá ampla e previsível, agora revelava cantos que ele raramente frequentava. Portas que nunca precisará abrir. Áreas reservadas apenas aos funcionários. O choro vinha de trás de uma porta simples, diferente das demais. Sem vidro. Sem decoração. Apenas madeira clara e uma fechadura discreta. Fabiano parou diante dela. "O que tem aí?" perguntou. Matilda abriu a boca para responder, mas o choro se intensificou naquele exato momento, anulando qualquer desculpa ensaiada. Cecília, ainda no quarto com Vicente, sentiu o som como um golpe no peito. Ela sabia que aquele era o momento em que tudo começava a ruir. Fabiano girou a maçaneta. Dentro do pequeno quarto improvisado, havia um berço simples, uma bolsa aberta no chão e um bebê encolhido, chorando com o rosto vermelho e os punhos fechados. O contraste com o luxo do resto da casa era brutal. Não havia dúvidas. Era um recém-nascido. Tão pequeno quanto Vicente. Tão frágil quanto ele tinha estado horas antes. Fabiano ficou imóvel. "Quem é esse bebê?" perguntou, num sussurro que misturava choque e incredulidade. O choro cessou de repente. Cecília estava à porta. Ela tinha descido as escadas em silêncio, deixando Vicente sob os cuidados das enfermeiras. O medo de perder tudo disputava espaço com a necessidade de dizer a verdade. Não havia mais como esconder. "É meu filho", disse, com a voz firme apesar do tremor nos olhos. "O nome dele é Bruno." O mundo pareceu desacelerar. Fabiano virou-se lentamente para encará-la. O rosto dele não expressava raiva, apenas confusão profunda. "Seu filho, aqui?" Cecília assentiu. "Ele nasceu no mesmo dia que o Vicente." Matilda levou a mão à boca, escandalizada. "Isso é um absurdo!" exclamou Matilda. "Ela trouxe uma criança escondida para dentro da casa do Senhor." Fabiano levantou a mão novamente, pedindo silêncio, mas agora o gesto não tinha a mesma segurança de antes.
Havia perguntas demais se acumulando rápido demais. Por quê? Perguntou, olhando diretamente para Cecília. Por que você escondeu isso? Cecília respirou fundo. Porque eu precisava trabalhar. E porque não tinha com quem deixá-lo. E porque, a voz falhou por um segundo, eu não achei que alguém aqui se importaria. O silêncio se instalou de novo. Bruno choramingou baixinho no berço, como se sentisse o peso da tensão ao redor. Fabiano passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. A lógica gritava que aquilo era inaceitável. Um risco. Uma quebra de confiança. Mas a imagem de Vicente mamando em paz ainda estava viva demais em sua mente para ser ignorada. Você alimentou meu filho, disse ele, lentamente. Salvou ele. Matilda deu um passo à frente. Senhor Fabiano, isso é extremamente perigoso. Ela se aproveitou da situação. Usou o corpo dela. Chega, cortou Fabiano, com a voz mais dura do que nunca. Ninguém aqui se aproveitou de nada. O meu filho estava passando fome. Ele voltou o olhar para Cecília. Mas isso não significa que essa situação seja simples, completou. Nada disso é simples. Cecília assentiu, com os olhos marejados. Eu sei, respondeu. Não pedi para ficar. Não pedi nada. Só não podia ouvir um bebê chorando de fome e fingir que não era comigo. O mar podia ser ouvido ao longe, quebrando nas pedras, indiferente ao caos silencioso que se formava dentro da mansão. Fabiano olhou novamente para Bruno, depois para Vicente, que dormia tranquilo no andar de cima. 2 bebês. 2 vidas. Uma casa que já não seguia nenhuma regra conhecida. Ele sabia, mesmo sem admitir, que nada ali voltaria a ser como antes. E aquela tinha sido apenas a primeira ruptura. Se essa história está te pegando até aqui, se inscreva no canal. O que aconteceu após com essa família é ainda mais intenso. Aquela casa nunca mais voltou ao silêncio confortável que costumava ter. Mesmo quando Vicente dormia tranquilo no andar de cima e o mar seguia quebrando calmo nas pedras logo abaixo da varanda, algo invisível continuava vibrando entre as paredes de vidro. A presença de Bruno, agora conhecida, tinha mudado o eixo da mansão. Nada fora dito oficialmente, mas todos sentiam. Fabiano Machan passou o restante daquele dia dividido entre telefonemas com médicos, reuniões canceladas e longos momentos parado diante da janela, observando o horizonte como se buscasse ali alguma resposta. O choque inicial tinha dado lugar a uma confusão profunda. 2 bebês. 2 nascimentos no mesmo dia. Uma mulher que entrará em sua casa como empregada e, em poucas horas, tinha feito o que ninguém mais conseguiu, alimentar seu filho. Cecília permaneceu recolhida. Não por ordem direta, mas por instinto. Circulava pelos corredores com passos ainda mais discretos, mantendo Bruno sempre perto, escondido do olhar principal da casa. Amamentava os 2 bebês em horários alternados, cuidando para não ser vista além do necessário. O corpo dela começava a sentir o peso daquela rotina silenciosa, mas o medo falava mais alto que o cansaço. Medo de perder o trabalho. Medo de ser expulsa. Medo de separar Vicente de algo que claramente o mantinha vivo. Matilda, por outro lado, observava tudo. A governanta passou a noite em claro. Sentada na pequena sala de serviço, revivia cada detalhe da cena que tinha fugido do controle dela. A forma como Fabiano silenciara suas objeções. O jeito como ele olhara para Cecília depois que Vicente parara de chorar. Matilda conhecia aquela casa melhor do que qualquer pessoa. Sabia reconhecer quando algo ameaçava a ordem que ela ajudara a construir ao longo de anos. E Cecília ameaçava tudo. Na manhã seguinte, Matilda começou a agir de forma sutil. Nenhum confronto direto. Nenhuma acusação explícita. Apenas pequenas interferências. Mudanças de horário. Olhares prolongados. Comentários soltos para outros funcionários. Um clima de desconfiança que se espalhava sem precisar de palavras duras. Isso não vai acabar bem, murmurou certa vez para a cozinheira, enquanto observava Cecília atravessar o corredor com Bruno nos braços. Essas coisas nunca acabam bem. Fabiano tentou retomar alguma normalidade.
Pediu que a equipe médica diminuísse as visitas. Mandou suspender a busca por fórmulas alternativas. Vicente aceitava o leite de Cecília e, pela primeira vez desde o nascimento, começava a ganhar peso. O médico que o acompanhava fez anotações cautelosas, elogiou a melhora, mas evitou conclusões definitivas. Havia progresso, mas também riscos. Cecília sentia esse risco no próprio corpo. À noite, quando a casa finalmente silenciava, ela se sentava no pequeno quarto improvisado e observava Bruno dormir. O filho parecia alheio ao perigo invisível que o cercava. Mamava bem, dormia tranquilo, como se confiasse que a mãe daria conta de tudo. Às vezes, Cecília se permitia chorar em silêncio, cobrindo o rosto com o lençol para não fazer barulho. Não era arrependimento. Era medo do que viria. Fabiano começou a notar a tensão crescente, mesmo sem entender sua origem completa. A casa estava diferente. Funcionários cochichavam. Matilda se mostrava mais rígida, mais presente, como se vigiasse cada movimento. Cecília evitava cruzar olhares, mas quando fazia, havia algo nos olhos dela que o incomodava, uma mistura de gratidão e alerta constante. Certa tarde, Fabiano decidiu observar sem ser visto. Parou no corredor superior e ficou ali por alguns minutos, escutando. Ouviu Cecília cantar baixinho enquanto embalava Vicente. Não era uma música conhecida. Era simples, quase sussurrada. O bebê respondia com pequenos sons, movimentos tranquilos. Fabiano sentiu um aperto no peito. Aquela cena não combinava com a ideia de perigo que Matilda tentava sugerir. Mas Matilda também observava. Ela passou a notar horários. Quando Cecília subia. Quando descia. Quanto tempo ficava com cada bebê. Notou que Vicente chorava menos quando estava com ela. Notou que Bruno quase nunca chorava perto dela. Aquilo não parecia normal aos olhos de Matilda. Parecia dependência. Algo que, na mente dela, precisava ser interrompido antes que fosse tarde. O primeiro confronto aconteceu numa manhã aparentemente comum. Cecília atravessava o corredor com uma bandeja quando Matilda bloqueou o caminho. Você está esquecendo seu lugar, disse, num tom baixo, mas cortante. Foi contratada para limpar a casa, não para circular com crianças pelos corredores. Cecília sentiu o rosto esquentar. Eu estou cuidando do trabalho e dos bebês, respondeu, tentando manter a voz firme. O senhor Fabiano sabe. Matilda se aproximou um pouco mais. Ele sabe do que você deixa ele saber, retrucou. E isso pode mudar a qualquer momento. Nada mais foi dito, mas a ameaça ficou suspensa entre as duas. Naquela noite, Fabiano recebeu a ligação de um amigo médico, que soubera da situação por terceiros. A conversa foi cuidadosa, mas carregada de alerta. Falou sobre limites, sobre riscos emocionais, sobre vínculos que se formam rápido demais. Fabiano desligou o telefone com mais dúvidas do que respostas. Ao subir para ver Vicente, encontrou Cecília sentada na poltrona, exausta, com Bruno dormindo em um pano improvisado no peito e Vicente no berço ao lado. A cena era silenciosa, íntima demais para ser ignorada. Você está bem? Perguntou, quebrando o silêncio. Cecília levantou o olhar devagar. Estou fazendo o que posso, respondeu. Fabiano assentiu, mas a inquietação permanecia. Ele começava a perceber que aquela situação exigiria decisões que ele ainda não estava pronto para tomar. Matilda observava tudo à distância, sentindo o controle escapar pouco a pouco. A casa, que sempre funcionara sob regras claras, agora seguia um ritmo ditado por 2 bebês e uma mulher que não se encaixava em nenhuma hierarquia prevista. E o pior, para Matilda, era perceber que Fabiano já não a escutava como antes. Na madrugada seguinte, um pequeno incidente aumentou ainda mais a tensão. Vicente acordou chorando de forma diferente, mais irritada. Cecília correu para atendê-lo, mas Matilda apareceu antes, dizendo que a médica tinha orientado a não pegá-lo no colo imediatamente. Cecília hesitou. O choro aumentou. Fabiano surgiu no corredor e viu a cena. Por que ele ainda está chorando? Perguntou. Matilda tentou explicar,
mas Fabiano apenas estendeu os braços para Cecília. Dá ele para ela. O choro cessou em poucos instantes. O olhar de Matilda endureceu. Ela sabia que aquele vínculo precisava ser quebrado. E decidiu, em silêncio, que não permitiria que aquela mulher cruzasse definitivamente a linha entre empregada e algo mais. Essa casa está ficando cada vez mais tensa. Se você estivesse no lugar da Cecília, continuaria ali para proteger os bebês ou iria embora antes que tudo explodisse? Escreve aqui nos comentários. Quero saber o que você faria. A noite caiu pesada sobre a mansão à beira-mar, e o som das ondas quebrando contra as pedras parecia marcar o ritmo de algo que estava prestes a se romper de forma definitiva. Dentro da casa, o ar estava denso, carregado de tensão acumulada ao longo de dias de silêncios, olhares desviados e decisões adiadas. Vicente tinha finalmente adormecido depois de horas difíceis, e Bruno descansava no pequeno quarto improvisado, mas Cecília não conseguia relaxar. O corpo sentia o cansaço extremo, enquanto o coração permanecia em alerta, como se soubesse que aquela noite não terminaria em paz. O chamado veio seco e sem delicadeza. Matilda surgiu no corredor e não pediu licença, apenas informou, com voz firme e calculada, que o senhor Fabiano queria falar com Cecília imediatamente. Na sala principal, Fabiano estava de pé, andando de um lado para o outro, visivelmente tenso, com alguns papéis espalhados sobre a mesa, embora o que realmente pesasse fosse o clima carregado entre os três. Assim que Cecília entrou, percebeu que algo tinha mudado de forma definitiva no olhar dele, que já não trazia acolhimento, apenas rigidez e conflito. Senta, disse Fabiano, sem olhar diretamente para ela. Cecília obedeceu, sentindo o estômago se fechar, enquanto Matilda permanecia de pé atrás dele, em silêncio estratégico, ocupando o espaço como quem observa uma sentença ser anunciada. Eu confiei em você, Fabiano começou, com a voz contida demais para ser tranquila. Confiei quando você escondeu seu filho aqui. Confiei quando deixou uma situação delicada sair do controle. Mas agora estou começando a me perguntar se fui ingênuo. Cecília sentiu o chão se mover sob os pés, mas respirou fundo antes de responder. Senhor Fabiano, eu nunca menti sobre minhas intenções. Eu só cuidei dos bebês. Matilda entrou no meio imediatamente, com a suavidade venenosa que sempre usava diante dele. Cuidou ou se aproveitou? Disse. O senhor não percebe como ela se coloca sempre como indispensável? Fabiano passou a mão pelo rosto, claramente pressionado, repetindo as palavras que tinham sido plantadas em sua mente. Você criou uma dependência, Cecília. Não só em Vicente. Em mim. Em toda a casa. As palavras doeram mais do que qualquer grito. Eu salvei seu filho, Cecília respondeu, com a voz embargada. Ele estava passando fome. Isso é o que você diz, Matilda completou, sem hesitar. Mas o senhor só tem a palavra dela. O silêncio pesou de forma quase insuportável. Fabiano respirou fundo, visivelmente dividido. Eu preciso de um tempo, disse. E preciso que você entenda que ultrapassou limites. Cecília sentiu os olhos marejarem. O senhor está me mandando embora? Fabiano não respondeu de imediato. Vá para o quarto de serviço. Depois conversamos. Ele virou-se e saiu da sala, deixando Cecília sentada, paralisada, com a sensação de que tudo tinha desmoronado em poucos minutos. Foi então que Matilda fechou a porta com cuidado e deixou a máscara cair. O tom mudou completamente. Sem testemunhas, ela se aproximou de Cecília com desprezo declarado. Você realmente achou que ia sair vencedora? Cecília se levantou devagar. O que a senhora quer de mim? Matilda riu, curta e cruel. Quero que você saiba exatamente onde está. Você não passa de uma empregadinha que entrou aqui por acaso. Nada mais. O corpo de Cecília tremeu. Tudo isso, essa confusão, essa dúvida na cabeça dele, fui eu que construí. Cada palavra, cada suspeita. Eu sabia exatamente o que dizer para fazê-lo duvidar de você. Por quê? Cecília perguntou, em choque. Porque essa casa sempre foi minha. Eu controlo tudo aqui. E jamais permitiria que uma mulher como você ocupasse um espaço que não lhe pertence.
Eu só cuidei dos bebês. Não. Você ousou demais. Matilda cortou. Ousou ser vista. Ousou ser necessária. Ousou ser amada. Ousou fazer ele olhar para você. O senhor Fabiano vai me demitir. Claro que vai. E quando sair por aquela porta, vai levar apenas o que sempre teve, nada. O que Matilda não sabia era que Fabiano não tinha ido embora. Ele tinha parado no corredor e ouvirá absolutamente tudo. A porta se abriu com força, interrompendo a farsa. Continue, disse ele, com a voz fria. Quero ouvir o resto. Matilda empalideceu. Senhor Fabiano, eu ouvi tudo, ele interrompeu. Ouvi você dizer que tramou, que manipulou, que usou o medo para me virar contra ela. Eu fiz isso pelo seu bem. Não, Fabiano respondeu. Você fez isso pelo seu poder. Ele se aproximou ainda mais. Você me fez brigar com a única pessoa que manteve meu filho vivo. Arrume suas coisas. Agora. O quê? Você está demitida. E não volte a pisar nesta casa. O silêncio foi absoluto. Matilda percebeu, enfim, que tinha perdido tudo o que acreditava controlar, e saiu sem dizer mais nada. Cecília permaneceu imóvel, tremendo. Fabiano se aproximou com um olhar completamente diferente. Me perdoa. Eu deixei que alguém me cegasse. Eu só queria ajudar. Eu sei. E eu falhei com você. Ele tocou a mão dela com cuidado. A partir de hoje, ninguém mais decide nada nesta casa sem mim. E você não está sozinha aqui. Eles se olharam por tempo suficiente para entender que algo tinha mudado de forma definitiva. Algo que já não dizia respeito apenas aos bebês, mas a eles dois. Se essa virada fez seu coração apertar, deixa seu like agora. A casa amanheceu diferente. Não havia gritos, ordens secas nem passos firmes ecoando pelos corredores logo cedo. O sol entrou pelas janelas de vidro da mansão à beira-mar como fazia todos os dias, iluminando o mármore, refletindo no oceano, mas algo essencial tinha sido arrancado dali durante a madrugada. A ausência de Matilda não era apenas física, era estrutural. A casa, acostumada a funcionar sob controle rígido, agora parecia respirar sem saber exatamente como. Cecília acordou antes do amanhecer, como sempre fazia, mas naquela manhã permaneceu sentada na beira da cama por longos minutos, segurando o pano que usava para envolver Bruno. O corpo estava cansado, mas era o silêncio que a deixava inquieta. Pela primeira vez desde que chegara ali, ninguém a chamara. Ninguém dera ordens. Ninguém a observava. Aquilo deveria trazer alívio, mas trouxe um vazio estranho, quase assustador. Ela se levantou devagar e foi até os bebês. Bruno dormia tranquilo. Vicente respirava de forma regular no berço maior, o rosto relaxado, distante da dor que tinha marcado seus primeiros dias de vida. Cecília passou a mão com cuidado pelos cabelos claros de Vicente e sentiu um nó se formar no peito. Tudo aquilo tinha sido conquistado com luta demais para ser vivido com leveza imediata. Fabiano não dormira. Passará a noite sentado na sala, com a luz baixa, ouvindo o mar e repetindo mentalmente cada palavra que ouvirá escondido no corredor. A humilhação que permitirá. A manipulação que não percebera. A forma como tinha deixado alguém conduzir sua dor, seu luto e suas decisões no momento de extrema fragilidade. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele sentiu algo além da tristeza. Culpa. Quando o dia clareou, ele subiu devagar as escadas, parando diante da porta do quarto das crianças sem coragem de entrar de imediato. Ficou ali alguns segundos, respirando fundo, até empurrar a porta com cuidado. Cecília estava sentada na poltrona, amamentando Bruno, enquanto Vicente dormia próximo. A cena era simples, silenciosa, quase comum. Mas para Fabiano, aquilo carregava um peso novo. Não era mais apenas gratidão. Era reconhecimento. Dormiram bem? Perguntou, num tom baixo, como se tivesse medo de quebrar algo invisível. Cecília levantou o olhar, surpresa. Não havia defesa nos olhos dela. Apenas cansaço. Dormiram, respondeu. Pela primeira vez em dias. Fabiano assentiu, apoiando-se na parede.
A casa está estranha, disse, depois de um tempo. Parece maior e vazia. Cecília entendeu o que ele queria dizer, mas não comentou. Continuou cuidando dos bebês, deixando que o silêncio dissesse o que ainda não tinha palavras. Ao longo do dia, pequenos detalhes começaram a mudar. Fabiano dispensou reuniões. Cancelou compromissos. Passou mais tempo dentro de casa do que nunca. Observava Cecília à distância, não como patrão, mas como alguém tentando compreender o que tinha sido quebrado e o que ainda poderia ser reconstruído. Cecília, por sua vez, sentia o corpo reagir à ausência da tensão constante. Os ombros já não estavam sempre rígidos. A respiração vinha mais profunda. Ainda assim, não se permitia relaxar completamente. A queda de Matilda tinha sido abrupta demais para não deixar marcas. Ela sabia que aquele alívio poderia ser temporário. No fim da tarde, Fabiano encontrou uma caixa pequena no escritório. Dentro, objetos antigos da esposa, guardados desde o parto. Ele ficou longos minutos olhando para aquilo, até fechar a caixa novamente, sem coragem de mexer. Ao sair, encontrou Cecília no corredor. Eu devia ter protegido melhor esse espaço, disse, sem rodeios. Você e as crianças. Cecília demorou a responder. Eu escolhi ficar, disse, por fim. Mas não foi fácil. Fabiano assentiu, engolindo seco. Eu sei. E isso muda tudo. Não houve promessa. Não houve declaração. Apenas um reconhecimento silencioso de que algo entre eles tinha sido atravessado e não poderia ser ignorado. Naquela noite, os dois jantaram na mesma mesa pela primeira vez sem pressa, sem ordens, sem interferências. Falaram pouco. Comeram devagar. O silêncio não era desconfortável. Era denso, carregado de significado. Um silêncio de depois. Cecília levou os bebês para dormir enquanto Fabiano permaneceu na sala, observando as luzes da costa ao longe. A casa não era mais a mesma. Ele também não. E Cecília, mesmo sem dizer em voz alta, sabia que aquele lugar já não era apenas um emprego. Era um território novo, frágil, ainda indefinido. Mas real. Se essa parte te tocou de verdade, considere apoiar nosso canal com um super thanks ou se inscrever. Seu apoio nos ajuda a continuar contando histórias intensas como essa, com o cuidado que elas merecem. A casa continuava ali, de frente para o mar, com o mesmo vidro refletindo o céu, o mesmo mármore frio sob os pés, os mesmos corredores longos que antes ecoavam ordens e silêncios duros. Mas, por dentro, nada era igual. A mansão tinha aprendido a respirar de outro jeito. Não havia mais tensão escondida nos cantos, nem passos calculados para evitar conflitos invisíveis. O som que agora se espalhava pelos ambientes era outro: risos baixos, choros breves de bebê, conversas interrompidas por afeto, pausas que não assustavam. Fabiano mudou primeiro por dentro, antes de qualquer gesto visível. O luto ainda existia, porque perdas reais não desaparecem de repente, mas já não comandava todas as decisões. Ele passou a acordar cedo, não por obrigação, mas por vontade de estar presente. Segurava Vicente nos braços com mais segurança, aprendendo o ritmo do próprio filho, errando, acertando, insistindo. Não delegava mais tudo. Estava ali, inteiro. Cecília também mudou. Não porque precisasse se adaptar, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, não precisava se proteger o tempo inteiro. O corpo dela começou a relaxar. O olhar, antes sempre atento ao perigo, agora se permitia ficar. Ela caminhava pela casa sem medo, sem a sensação de estar ocupando um espaço que não lhe pertencia. Bruno crescia saudável, cercado de cuidado, e Vicente florescia de um jeito que ninguém ali tinha imaginado possível nos primeiros dias de vida. O vínculo entre Cecília e Fabiano não surgiu como um incêndio repentino. Ele se construiu nos detalhes. No café dividido em silêncio. No cansaço compartilhado no fim do dia. Nos olhares longos demais que diziam mais do que palavras. Houve conversas difíceis, memórias respeitadas, limites claros. Não houve pressa. Houve verdade. Até que, numa noite simples, sem cenário especial, Fabiano disse o que já era impossível negar.
Não como promessa grandiosa, mas como quem escolhe ficar. Cecília ouviu. Pensou. Sentiu medo, porque recomeçar sempre assusta. Mas também sentiu algo mais forte: pertencimento. Não à casa. À relação. Aquela nova forma de existir juntos. Eles decidiram viver como uma família. Não perfeita. Não sem cicatrizes. Mas real. As crianças cresceram lado a lado, dividindo quartos, brinquedos, risadas e descobertas. Bruno e Vicente aprenderam a caminhar quase ao mesmo tempo, chamaram por Cecília com a mesma naturalidade, correram em direção a Fabiano sem distinção. Nunca houve diferença. Nunca houve explicação excessiva. Apenas cuidado contínuo. A casa, que um dia tinha sido palco de controle e medo, tornou-se um lugar de abrigo. Não porque o luxo desapareceu, mas porque ele deixou de ser o centro. O centro passou a ser gente. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história. Porque, no fundo, ela não é só sobre uma empregada, um viúvo, uma governanta manipuladora ou 2 bebês que precisavam de leite. Ela é sobre o que acontece quando alguém escolhe ouvir o que está sendo silenciado. Quando alguém decide olhar além das aparências. Quando alguém entende que poder não é mandar, mas cuidar. Talvez essa história tenha tocado você porque, em algum momento da sua vida, alguém tentou te diminuir. Talvez porque você já cuidou de alguém quando ninguém mais cuidava. Ou talvez porque você também já se viu preso a estruturas que não te protegiam, apenas te controlavam. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de um lugar onde possa simplesmente ficar, sem provar nada. Nem todo recomeço precisa ser barulhento. Alguns nascem devagar, em noites silenciosas, em decisões pequenas que mudam tudo. E isso também é força. Se essa história te lembrou que ainda é possível reconstruir, mesmo depois da dor. Se te fez sentir que cuidado também é coragem, então ela cumpriu o papel dela. Obrigado e até o próximo vídeo.